Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo, que vai tratar sobre a Terra e o Sistema Solar. Antes da gente iniciar, peço a vocês que deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem o nosso canal. O briefing será movimentos da Terra e paralelos e meridianos. Rotação. É executado em torno do seu próprio eixo com o movimento da esquerda para a direita, ou observando pelo ponto cardial oeste para leste, a cada 24 horas. É responsável pelo dia, onde ocorre o aquecimento diurno ou a radiação solar, e pela noite, onde ocorre o resfriamento noturno ou a radiação terrestre. Ocorre dentro do eixo em relação à rotação, essa inclinação que nós chamamos de eclíptica. Este ângulo em relação ao eixo imaginário da Terra será de 23 graus e 27 minutos. Translação ou revolução. É executado em torno do Sol numa órbita quase circular, que nós chamamos de elíptica, completando 365 dias e 6 horas. É responsável pelas estações do ano, pelo movimento elíptico descrito da Terra. Então veja que na imagem ao lado, além da inclinação que nós chamamos de eclíptica, esse movimento em torno do Sol, que nós chamamos de elíptica, vai fazer com que as estações do ano elas sejam muito mais evidentes a cada ponto em que a Terra vai estar em relação ao Sol. Desta maneira, existirá pontos específicos a saber. Então nós teremos os pontos chamados solstícios, que dentro do solstício surge o afélio e o periélio, e nós teremos também um outro ponto chamado equinócios. Vamos verificar cada um deles, como ocorre a posição da Terra em relação à estrela mais próxima do nosso sistema solar. Primeiramente, solstícios, afélio. A Terra se encontra no afastamento máximo em relação ao Sol, limitado pelos trópicos. Ou seja, a Terra estará recebendo mais luz solar sobre o Trópico de Câncer. Então veja, em relação à rotação que nós temos a eclíptica, e somando o que ocorre na translação pelo movimento elíptico da Terra, a luz solar vai incidir sobre os trópicos, justamente por causa desse ângulo, que é o eclíptico, e pela posição elíptica, a qual vai fazer com que a Terra fique mais afastada em relação ao Sol, vai fazer com que a luz seja mais evidente, ou seja, incida acima do Trópico de Câncer em relação ao Trópico de Capricórnio, que fica localizado no hemisfério sul. Com isso, no hemisfério norte, aonde vai receber mais luz, nós chamamos de verão. E no hemisfério sul, aonde vai ter uma redução dessa luz, nós chamaremos de inverno. Veja que, pelo fato do hemisfério estar mais voltado para a luz, o tempo será maior em relação ao inverno. O que isso quer dizer? O Sol, a luz solar, ela vai demorar mais tempo para se pôr em relação ao inverno. Então, logicamente, no hemisfério que recebe mais luz, terá um período do dia maior em relação ao período noturno, se comparado com o hemisfério que não está recebendo essa quantidade de luz, que é o inverno. E ocorre em torno ou próximo do mês de junho, relacionado ali ao dia 22. Agora nós temos os solstícios periélio. A Terra se encontra na aproximação máxima em relação ao Sol, limitado pelos trópicos. Ou seja, a Terra estará recebendo mais luz solar sobre o Trópico de Capricórnio. Então veja, nesse caso aqui, pelo fato da rotação da Terra, onde nós temos a eclíptica, e essa movimentação de translação, onde ocorre a elíptica, a Terra vai estar mais próxima da estrela, do Sol. E por eles ter também essa eclíptica, a parte de baixo do hemisfério, que no caso é o sul,
vai estar mais voltada para a luz solar. Por esse motivo, o lado que vai receber mais luz é o que vai ser mais quente em relação ao que recebeu menos luz. Então, aqui nesse caso, nos solstícios de periélio, vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E o tempo vai ocorrer da mesma forma. Se o verão no hemisfério norte ele é mais longo em relação à noite, no hemisfério sul será igual. Será mais longo no verão e mais curto durante a noite. E o inverno será o inverso. E ocorre próximo do mês de dezembro, do dia 22. Por último, nós temos um outro ponto que nós chamamos de equinócios. Então aqui a Terra se encontra em uma distância igual em relação ao Sol. Com isso, a Terra receberá a mesma quantidade de luz independentemente do hemisfério. Então aqui nesse caso, a duração do dia e noite serão iguais, independente se for no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então o dia e a noite eles terão períodos iguais, diferentemente no que ocorre no afélio ou no periélio. Ocorre próximo do dia 22 de março, primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul, e no mês de setembro do dia 22, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Paralelos e meridianos. Para que fosse possível determinar com exatidão a posição de qualquer coisa sobre a Terra, ela foi dividida em círculos imaginários verticais e horizontais, chamados de meridianos e paralelos. Então aqui nos meridianos, sempre vai partir de um meridiano de referência. Nesse caso, para os meridianos, o meridiano de referência será o meridiano de Greenwich, a qual, ao lado direito do meridiano, será chamado de hemisfério leste ou oriental, e no lado esquerdo do meridiano de Greenwich vai ser chamado de oeste, o lado ocidental. E a partir daqui surgem outros meridianos, que são semicírculos máximos limitados aos polos, ou seja, esse semicírculo, pelo próprio nome já diz, ele não vai dar a volta completa em volta do globo, mas sim eles serão limitados formando um arco. Também é bem comum dizer que é um arco de meridiano, mas também aqui pode ser chamado também de semicírculo. Ele vai ser limitado a esses polos, então esse semicírculo vai ter o seu limite até o polo norte e até o polo sul, e o meridiano de referência, que no caso é o meridiano de Greenwich, entre parênteses 000 grau, a qualquer outro meridiano nós chamamos de longitude. Com os paralelos não será diferente. A única forma diferente de se falar vai ser o nome dos hemisférios. Então, tudo que estiver à parte superior de um paralelo de referência será hemisfério norte. E o que estiver na parte inferior desta referência será o hemisfério sul. A referência, no caso, é a linha do Equador. E todas as outras linhas serão chamadas de paralelos. Então, são círculos imaginários paralelamente à linha do Equador. Então, veja, um outro ponto que é diferente são círculos imaginários. Lá na longitude são semicírculos imaginários. Então, nesse caso aqui, o mesmo paralelo que você se encontra em uma determinada posição, se você for dar a volta completa, você vai estar no mesmo paralelo, diferentemente do que ocorre na longitude. Se você for dar uma volta completa no meridiano, quando você chegar no Polo Norte ou no Polo Sul, esse meridiano troca de lado, e mudando também o ângulo. Para o paralelo, você vai manter no mesmo paralelo a qual você fez essa volta e no mesmo hemisfério. E a distância entre a linha do Equador a qualquer outro paralelo nós chamamos de latitude. Com isso, tendo meridianos e latitudes, surgem as faixas de latitude. Então, nesse caso aqui, as faixas específicas para determinar essas regiões meteorológicas são chamadas de faixas de latitude. E ela vai estar ali zoneando ao comportamento da atmosfera. Então, nesse caso, a faixa de latitude chamada equatorial, ela vai corresponder à linha do Equador.
Então, na imagem ao lado, nós temos a linha do Equador, indicado com o ângulo 0 grau. Então, essa faixa que compreende a linha do Equador, chamamos de equatorial. Temos a tropical, que aí, no caso, ela vai coincidir com os dois trópicos. Então, a faixa do Trópico de Câncer, em relação à faixa do Trópico de Capricórnio, surge a faixa tropical. E veja que os limitantes são justamente os trópicos e o ângulo 23 graus e 27 minutos, que coincide com a eclíptica na rotação da Terra, de 23 graus e 27 minutos. Então veja que há uma coincidência e que essa coincidência gera essa luminosidade, a mais para o Trópico de Câncer em um determinado ponto e para o Trópico de Capricórnio em outro determinado ponto. Temos também a latitude temperada, que vai coincidir com o trópico de cada hemisfério em relação ao círculo polar. Então, no hemisfério norte, nós temos a zona temperada do norte, que corresponde ao Trópico de Câncer, ao círculo polar ártico, e no hemisfério sul, entre o Trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E por último, nós temos a latitude polar, que vai corresponder ao círculo polar de cada hemisfério com o limite daquele hemisfério. Então, lá no hemisfério norte, ele inicia no círculo polar ártico e vai até o polo norte, então a 66 graus e 33 minutos até 90 graus norte, e no hemisfério sul, 66 graus e 33 minutos sul, que é o círculo polar antártico, até 90 graus sul. E com isso, a gente vai fazer a leitura do nosso debriefing, como uma conclusão. Então, o que a gente viu hoje? Movimentos da Terra, então rotação, 24 horas, onde vai definir dia e noite. Durante o dia, teremos a radiação solar e durante a noite, nós teremos a radiação terrestre. Temos também o movimento de translação ou revolução, 365 dias, e aonde vai ser definidas as estações do ano. Temos a elíptica, que é um movimento quase circular, e esse movimento elíptico é um momento em que a Terra vai estar mais próxima em um determinado ponto em relação ao Sol ou mais afastada em relação ao Sol. Temos a eclíptica, que é a inclinação do eixo da Terra de 23 graus e 27 minutos, assim como a gente viu que coincide com as latitudes em relação ao Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E nós temos os pontos. No caso, os solstícios, que nós temos o afélio, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, e o periélio, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E as latitudes, equatorial, que corresponde na linha do Equador, tropical entre os trópicos, temperada entre o trópico e o círculo polar, e polar entre o círculo polar e o polo. E com isso, finalizamos o nosso segundo capítulo. Até a próxima!